Bom, agora nesse outro exercício diz assim, dois trens T1 com velocidade escalar constante de 150 km por hora. Então vamos colocar aqui o trem T1 com velocidade escalar constante de 150 km por hora. 150 km por hora. E T2 com velocidade constante de 90 km por hora movem-se no mesmo sentido. Então vamos colocar o T2 aqui. E o T2, eles se movem no mesmo sentido. T2 tem velocidade escalar de 90 km por hora. Certo. Sobre linhas paralelas. Se é sobre linhas paralelas, a gente pode colocar eles assim, certo? O comprimento de T1 é igual a 300 metros. Então, 300 metros de comprimento. E o comprimento do T2 é igual a 200 metros, certo? Em determinado instante T0, a frente de T1 está a 100 metros da traseira de T2. Então, a frente do T1 está a 100 metros da traseira do T2. Então, aqui a gente vai ter 100 metros, certo? Mantidas as velocidades dadas a partir desse instante, determine quanto tempo dura a ultrapassagem de T1 por T2. Para a gente calcular a ultrapassagem, bom, olha só. Para o T1 ultrapassar, qual vai ser a variação de espaço que ele vai ter que... Qual espaço que ele vai ter que percorrer, né? Qual vai ser a distância que ele vai ter que percorrer, nesse caso aqui? Ele vai ter que percorrer esses 100 metros, que é a diferença entre eles, certo? Ele vai ter que percorrer mais os 200 metros do trem. Ele vai ter que percorrer, porque aqui eu estou considerando o comprimento do T1. Ele vai ter que percorrer também os 300 metros dele para aqui. A saída dele, ó, vou pegar ele aqui. Ó, então ele percorre os 100 metros e ele vai estar aqui, na bunda do T2. Aí ele vai percorrer mais 200 metros, certo? Ele vai estar aqui, ó, percorreu mais 200 metros, né? Eu tô considerando a frente dele. Para ele ultrapassar o T2, ele ainda vai ter que percorrer os 300 metros dele. Percorrer os 300 metros dele, ele vai estar aqui. A bunda dele vai estar na frente do T2. E é isso que a gente precisa calcular. Então, o ΔS relativo aqui para a ultrapassagem, ΔS relativo, vai ser 300 mais 100 mais 200. Isso vai dar 600 metros. Igual a 600 metros. Então, ele vai ter que percorrer 600 metros para ultrapassar. E ele está perguntando quanto tempo dura a ultrapassagem. Para eu calcular o ΔT é velocidade vezes o ΔS, não é mesmo? Só que nesse caso, velocidade relativa e ΔS relativo. Qual é a velocidade relativa? Eles estão no mesmo sentido. Eu preciso calcular o módulo da velocidade relativa. Como eles estão no mesmo sentido, eu vou ter V1 menos V2. Se os sentidos são o mesmo, a gente subtrai. Se os sentidos são opostos, a gente soma. Aqui, maior menos o menor, ou seja, 150 menos 90. Isso dá 150 menos 90, vai dar 60. 60 o quê? Quilômetros por hora. O que eu faço agora? Pego esse 60 km por hora e divido por 3,6. Quando eu faço 60 dividido por 3,6, eu já obtenho em metros por segundo. Eu já tenho a conversão em metros por segundo, mas eu vou deixar assim porque é mais fácil trabalhar com fração na maior parte das vezes. Vamos ver se aqui vai ser fácil também. Então, o que a gente faz agora? A velocidade relativa a gente já tem, que é de 60 metros, 60 dividido por 3,6 metros por segundo, que multiplica o 600 metros aqui. O que a gente faz, ó? Gente, pelo amor de Deus, ó. O ΔS é velocidade vezes o ΔT. O ΔT é ΔS por velocidade. ΔS relativo por velocidade relativa. Então vai ficar assim, ó. ΔS relativo, que é 600 metros, dividido por velocidade relativa, que é 60 metros por 3,6 segundos.
Vou colocar aqui, ó, metros por segundo dividido por 3,6, ok? O que acontece? A gente pega o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso da segunda? O primeiro é 600, né? Então, vamos multiplicar pelo inverso da segunda, que é 3,6 dividido por 60. Esse zero simplifica com esse. Esse 6 divide com esse 6 aqui e vai dar 10, que multiplica 3,6, que é fácil de fazer, não é? Que é 36. 36 o quê? Segundos. Então, leva 36 segundos para ele percorrer esses 600 metros que ele precisa aí para fazer a ultrapassagem do T1 pelo T2. E essa foi a nossa letra A. Agora, na letra B, ele pede o deslocamento escalar de cada trem em metro até se completar a ultrapassagem. Bom, se a ultrapassagem demorou 36 segundos e ele está pedindo o deslocamento escalar de cada trem, vamos calcular isso primeiro para o T1, certo? Na letra B, então, eu vou ter que calcular o delta S do T1, do trem 1. Então, vamos colocar só delta S1. Delta S1 vai ser igual a velocidade 1 que multiplica o delta T. A velocidade 1 é de 150 km por hora. Quando eu divido isso por 3,6, a gente... Vou colocar isso aqui mais para baixo. A gente vai ficar com 150 dividido por 3,6, que multiplica o delta T, que é de 36 segundos. Aqui eu tenho metros por segundo, aqui eu tenho 36, certo? 36 dividido por 3,6 dá 10. Então, a gente vai ter 150 que multiplica 10. Isso é 1.500. 1.500 metros. Se tu não está convencido, faz a divisão. 36 dividido por 3,6. Então, eu coloco o zero aqui, divido por 36 vezes 1. Dá 36, a gente tem resto zero e abaixo o zero aqui, ou seja, 10. Bom, e agora a gente calcula o delta S2, que é do T2. Vai ser velocidade 2 vezes delta T. A velocidade 2 dele é de 90 km por hora, então a gente vai ter 90 sobre 3,6, que eu já estou passando para metros por segundo, que multiplica 36 também em segundos. Mais uma vez, 90 vezes 10, que é 900 metros. E é isso, está respondido o exercício.